um dos objetivos é afirmar sempre e reafirmar a importância da contribuição socialista para a educação. Porque se existe um setor que a experiência socialista foi muito bem sucedida, e é muito bem sucedida, por exemplo, em Cuba hoje, é na área da educação. Então, vivemos num tempo aqui no Brasil, recentemente tivemos muitas manifestações, muitas delas falando da educação, defendendo a educação, mas a gente ouviu pouco a palavra socialismo nesse processo todo das manifestações, né? Ou seja, uma alternativa concreta, viável, real. E estamos aqui então também para isso, para contribuir nesse processo de debate sobre o Brasil que está ocorrendo, né? Com a perspectiva socialista. Então, antes de a gente começar, e antes de eu chamar os membros da mesa de hoje, vamos colocar a Internacional Socialista aí no vídeo, para o pessoal ir entrando, e quem souber a letra está convidado. Quer dizer, acho que tem a letra na legenda, tá, gente? Muito bem, então vamos iniciar agora, e eu já chamo para compor a mesa o professor Antônio Júlio, aqui do Departamento de Ciências Aplicadas à Educação, da FAI, professor Paulo Denizar Fraga, da Universidade Federal de Alfenas, e o professor Marcos Del Roio, da Unesp de Marília. Bom, hoje também é o lançamento do livro Socialismo e Educação. Então, estamos hoje lançando o livro que acabou de sair do forno, né? E que, na realidade, é resultado do primeiro ciclo que ocorreu em 2010. Em 2010, o tema Socialismo e Educação, né? Mas o evento tratou de teóricos e suas contribuições no campo da educação, teóricos do socialismo, né? Socialistas, comunistas. Então estão reunidos aqui os capítulos de 8 autores, 9 com o prefacista, que foi o Marcos Del Roio, que gentilmente fez o prefácio do livro. E o livro está sendo vendido aqui fora por R$30, e vai estar sendo vendido durante toda a semana. Bom, tem também uma lista de presença, né? Todo mundo que se inscreveu pelo site tem um nome na lista de presença, e quem não se inscreveu é só assinar a lista hoje, ela vai começar a rodar daqui a pouco, está com a Carol aí no fundo. E como a gente informou na resposta aos e-mails, informa aqui também, que receberá o certificado quem estiver presente em pelo menos 3 das 5 mesas que ocorrerão essa semana, né? Então hoje o tema da mesa é o mesmo do evento e do livro, que é Socialismo e Educação. Amanhã o tema será Educação em Cuba e na Venezuela. A gente vai ter o professor Milton Pinheiro, da UNEB, Universidade Estadual da Bahia, e a mestranda aqui na FAI, Júlia, né, faz parte do Grupo Socialismo e Educação. Na quarta, o tema é Educação na União Soviética. Na quinta, Educação Popular na Academia Brasileira. E na sexta, Educação Popular e Movimentos Sociais no Brasil. Então a gente está com os cartazes espalhados pela faculdade, né, e quem quiser ver depois direitinho a programação, só olhar no cartaz. Agora eu já passo a palavra primeiro para o Antônio Júlio, depois para o Paulo e por último o Marcos. Cada um vai ter aproximadamente 30 minutos para apresentação.
A gente faz as 3 apresentações na sequência e depois um debate, ok? Obrigado, gente. Queria também anunciar a presença de um nosso camarada, grande camarada, membro do grupo, professor Ormindo, eu já mencionei ele aqui no início, mas que está de volta aqui à FAI depois de um período de licença para tratamento de saúde e que também é um dos organizadores do livro. Bom, boa noite. É um prazer, né, estarmos aqui nesta mesa, discutindo um tema tão importante, tanto para a sociedade, a humanidade, como para o socialismo. Porque, como o Paulo frisou aqui no início, a tradição socialista sempre deu uma ênfase muito grande à questão da educação. Com erros e acertos, né, que nós conhecemos de todos os processos revolucionários que nós vivemos, principalmente no século passado, mas nós podemos observar que uma ênfase muito grande quase sempre é dada ao processo educativo. Um dos primeiros investimentos e dos maiores investimentos que existe em todo o processo revolucionário é no processo educacional. Uma das primeiras coisas é o direito, né, do sujeito a frequentar, né, escola, a ter direito às letras, ao conhecimento. Isso daí é rotineiro, né, em qualquer proposta socialista que nós conhecemos. Bom, pode-se dizer também, né, que esta luta pelos direitos sociais que os socialistas fizeram ao longo do tempo também chegou no mundo capitalista. A educação, ela teve um processo de universalização muitas vezes decorrido mesmo da luta dos socialistas e dos comunistas ao longo da história. Porém, quando a gente pega a educação no capitalismo, nós vamos ver que ela é perpassada o tempo todo pela questão do privado, mesmo quando ela é pública. Ou seja, quando ela é estatal. Quando é o Estado capitalista que tem o domínio da educação, a questão do privado acaba perpassando. Seja de uma forma direta, como acontece nas universidades brasileiras, por exemplo, que nós estamos conhecendo o fortíssimo processo de concentração das universidades privadas, que chega a mais de 70%, e não são pequenas. Esse é que é o problema. Está aumentando o número das universidades privadas e elas estão ficando cada vez mais fortes. A gente vê aí, às vezes parece pequena e não sei o quê, né? Nós vimos aí recentemente aquele processo de fusão da Copron, né? Pitágoras, o nome atual do Pitágoras, com a Anhanguera. Foi isso? 1 milhão de alunos. 1 milhão de alunos. Ou seja, a gente luta aqui para abrir um cursinho aqui, né? De indígena com 100 alunos, né? Do campo, com 100 alunos. Essas universidades aí estão abrindo com 1 milhão de alunos. Fora que capital internacional entrando. E não é pouco, não, é muito. A Phoenix, que é uma das maiores dos Estados Unidos, está aqui em cima, comprando as universidades nossas aqui. Então, nós temos esse processo direto. E temos também um processo indireto. Por que nós temos um processo indireto na educação capitalista? Porque nós vivemos uma sociedade capitalista que trabalha com a questão individual. O individual
é a mola mestra do sistema capitalista. Ou seja, você tem que vencer. Você é um indivíduo diferente, você é um indivíduo que vai reproduzir o capital. E esta questão perpassa para todo mundo. A ideia do público acaba sumindo muito na questão das escolas. Por quê? A ideia da escola pública, sustentada pela sociedade, é uma ideia muito importante, porém, ela padece do problema de, na sociedade capitalista, não ser compreendida desta maneira. A própria universidade pública aqui, muitas vezes, as pessoas pensam que entraram aqui e ganharam um presente, porque estudaram muito, tiveram mérito, passaram no vestibular, então ganharam um presente de estudar sem pagar mensalidades. Quando a concepção de público não seria esta. É um investimento da sociedade, né? Porque a sociedade necessita de diversos indivíduos com aquela formação determinada, superior. E ele teria que dar o retorno social. Mas isso não perpassa para os indivíduos, como também lá na escola, desde o início da escolarização das crianças pequenas. Os pais já vão lá, o meu filho não está sendo preparado, o meu filho, eu quero que o meu filho seja preparado. Dificilmente passa uma discussão coletiva, pública. Não é isso? A sociedade está sustentando uma concepção pública e nós teríamos que valorizar isso. É uma das únicas coisas do mundo capitalista que as pessoas têm o direito de fazer sem estar pagando ali todo mês. Mas, mesmo funcionando desta maneira, nós temos essa problemática de que o privado perpassa, porque perpassa mesmo. Isso não é crítica que as pessoas dão. Nós vivemos nessa sociedade. E a pessoa vai querer cobrar que o filho dela seja melhor preparado. E não que a escola prepare bem os indivíduos para essa sociedade. Então, a educação capitalista, ela carrega esta questão e essa problemática de que, mesmo com a conquista que nós temos da escola pública, com a conquista que nós temos de levar todos, né, a tentativa de levar todos para o processo escolar, com a sociedade bancando, o funcionamento dela ainda é um funcionamento que é perpassado e derivado de muitas coisas privadas. Porque assim funciona a sociedade. A nossa concepção de educação ela deve ser uma educação que não esteja vinculado às leis do mercado. E isso é muito difícil na sociedade capitalista. Mas é uma luta que os socialistas devem ter, é de pensar um processo educacional não vinculado às leis do mercado, ou a escola desinteressada, né? Desinteressada do mercado, interessada na formação do sujeito, que tem que ser estatal, mantida pelo poder público.
pode ser gerida pelos movimentos sociais, no caso do Sem Terra, né, Daniel? Mas deve ser mantida pelo poder público. Aí existem diversas discussões, né, de como que poderíamos gerir uma escola de outra forma. Agora, não vamos pensar que vamos ter a pureza de uma escola socialista, né, como uma ilha dentro de um mundo capitalista. Nós vamos enfrentar todas as contradições, como a gente enfrenta em tudo na vida. Não é isso? Nós estamos dentro de um mundo capitalista, enfrentando as contradições em tudo, e enfrentamos essa contradição também quando pensamos o processo educativo. É claro que toda a riqueza, né, ela é produzida pelo trabalho humano. E mesmo as políticas públicas, elas são mantidas pelos impostos. Mas de onde vêm os impostos? Não é isso? Os empresários falam que eles pagam, né? Pedem reforma tributária para pagamento de imposto. Mas isso daí é uma apropriação que eles fazem já da mais-valia do trabalho humano. Eles já estão apropriando do trabalho e querem ficar com uma parte maior. Não querem que o Estado tire uma parte, né, do que eles tiram do trabalhador. Nesse sentido, as políticas públicas, elas são, né, decorrentes do trabalho humano. O recurso dos impostos, né, são frutos do trabalho humano, e nós devemos brigar e lutar para que, minimamente, isto que nós produzimos retorne de alguma forma para quem de direito produziu. Neste sentido, nós temos que lutar, sim, para que a educação consiga dar uma boa mordida nos recursos públicos. Porque se não for a educação, vão ser os banqueiros, vão ser os empresários, quer dizer, eles que já fazem isso. Se pegarmos hoje, por exemplo, os gastos do governo brasileiro, os gastos que o governo brasileiro manda para o Congresso Nacional, é vergonhoso. Parece o velho comitê executivo da burguesia que o Marx e o Engels falavam no manifesto. Porque grande parte vai para o capital mesmo. Vai para o capital. Portanto, nós temos uma luta muito forte para que este recurso que foi produzido pelos trabalhadores, pelo trabalho humano, que já foi apropriado pelo empresário, tenha algum retorno via política pública para os trabalhadores. Esta é uma luta forte que nós temos, e uma das principais lutas que nós temos em termos de política é a questão de políticas públicas, é a questão da educação. Infelizmente, o nosso sistema, né, que é o sistema capitalista, é um sistema de produção de mercadorias. Nós somos completamente submetidos a esta produção de mercadorias.
Tudo é feito nesse sentido. Nós perdemos a nossa humanidade na questão da produção da mercadoria. Olhem bem, gente, que loucura. Quando fala assim, o PIB subiu 7%. Que maravilha, né? O PIB subiu 7%. O que foi produzido com isso? Não sabe, né? Não sabemos. Tem roupa, tem livro, tem banana, tem chicletes, tem, né? Qualquer coisa. O importante é produzir. Produzir. E as pessoas comprarem. Se isso acontecer, o país vai ter mais dinheiro, vai poder investir mais, estou falando o melhor dos mundos, viu? Investir mais em educação, investir em saúde. Olhem que loucura! Nós somos subproduto da mercadoria. Se a mercadoria produzir muito, vai ter dinheiro e vai sobrar dinheiro para educação. Não somos nós que definimos a sociedade, somos definidos pela mercadoria. A mercadoria define. Mercadoria que a gente nem sabe qual que é nesse mercado anárquico. Ela vai acabar definindo os recursos que o país vai ter para investir em políticas sociais. Ora, gente, esta sociedade que nós construímos é ilógica. Não tem lógica. O ser humano ele não tem controle da sociedade. Ele não tem controle do que produzir. Nós viramos subproduto da mercadoria. O Estado vai ter recurso ou não para aplicar na educação se o país progredir. Progredir é o quê? É isso, é vender, produzir mercadoria que a gente não sabe para quê nem por quê. É essa sociedade que nós vivemos e construímos. Portanto, nós não planejamos, não discutimos prioridades, não discutimos. A questão da educação é sobra. É sobra, se tem recurso e tal, né? Pode até vir um dinheirinho a mais. Se não tem, não tem, né? Tem que cortar não sei quantos bilhões, né? Das políticas sociais. Reforma agrária, educação, da saúde. A coisa tem um nó aí, não tem? Tem um nó. Nós não estamos definindo o tipo de sociedade que nós queremos. Estamos sendo definidos pela mercadoria, pela produção de mercadoria. E isto é que é o mais estranho. Nós temos construído essa sociedade. Tivemos, né, nesse século agora, por exemplo, até alguma esperança, né, no Brasil, no caso brasileiro, né, de que alguma coisa iria se alterar, mas infelizmente, né, este quadro não tem se alterado. A dependência do mercado continua enorme. Nós estamos vendo aí o governo aplicar as saídas mais clássicas do capitalismo para enfrentar as crises, ou seja, renúncia fiscal para as empresas, para grandes empresas automobilísticas, não sei o quê. O Estado rende menos, mas as empresas ganham mais dinheiro.
vende os carros mais baratos, todo mundo compra, né, divide, não sei o quê. É a saída mais clássica que existe, né, do capitalismo. E se a gente pega, por exemplo, o Reúne, o governo Lula passou os primeiros 5 anos, né, praticamente sem recurso para a educação, e depois soltou, né, alguns recursos através do Reúne. Aí pega o recurso do Reúne e compara com a renúncia fiscal que o governo está fazendo para as empresas. Vai ser uma ninharia. Vai ser pouquíssimo. Porque isso não é a prioridade. A prioridade é fazer o sistema funcionar. O sistema capitalista funcionar. E não as políticas sociais. Aí teríamos que, de uma forma ou de outra, dar outro rumo. Romper um pouco com esse sistema. Enfrentarmos o que não tem acontecido. Não tem acontecido, não só no Brasil, né, gente? O exemplo do Brasil, porque é o país que a gente vive, né, a referência que nós temos maior, né, é onde que a gente vive, o nosso país. Mas o capitalismo é um sistema forte mundialmente. E é por isso que nós continuamos a não privilegiar os setores sociais, entre eles a educação, e continuamos a privilegiar a reprodução do capital, inclusive do capital financeiro, dizem que é para dar estabilidade aí, né, a moeda, não sei o quê, para a inflação não voltar. Olhem que sistema que a gente vive. Até o capital financeiro, para dar estabilidade para a moeda, para a inflação não voltar, não sei o quê, leva quase que a metade do orçamento do país para a especulação financeira. E as políticas sociais? E a educação, onde fica? Não, essa é secundária. Por quê? Porque se a economia for, né, atrapalhada, se a inflação voltar, se não sei o quê, não sei o quê, né, aí avacalha tudo. Por isso nós temos que pensar mais globalmente. Não dá, nós temos que começar a questionar o capitalismo. O capitalismo que hoje já não apresenta nenhum processo civilizatório. Se algum dia ele apresentou, né? Se algum dia ele apresentou, está esgotado. Nós temos que buscar alguma alternativa a isso. Nós avançamos, construímos coisas belíssimas nesse mundo, para ficarmos ainda submetidos desta maneira à tirania do capital. Portanto, as políticas públicas, elas têm que ser vistas sob o prisma dos trabalhadores, conter, né, um potencial emancipatório, não ser vista como política para pobre, porque aqui no Brasil, principalmente, é o seguinte: é público, com exceção da universidade, né, nós estamos dela, o resto todo é política pública para pobre, então pode ser feito de forma pobre. O pobre se contenta com pouco. Perdemos completamente a noção do público, de uma sociedade pública. Perdemos. O público é só para aquele indivíduo que não pode pagar, coitadinho, né? Nós temos que ajudá-lo ou amortecer, né, para que ele não rebele, né?
Portanto, as políticas públicas têm que ser parte de um projeto social de construção de uma nova sociedade. Nós temos que levar a contradição para dentro das políticas sociais que nós estamos construindo e, dentre elas, a escola. Nós temos que, de uma forma ou de outra, buscar que dessas contradições saia um projeto no qual o público seja fortalecido e os indivíduos, os trabalhadores, aqueles que constroem o país, definam e decidam o que é prioridade para que possamos construir o nosso processo educativo. Nós vivemos num país em que, por exemplo, mesmo as empresas públicas que nós temos no Brasil, a gente defende tanto elas, no entanto, elas funcionam igual empresas capitalistas. Quando a gente pega o Banco do Brasil, abre o site dele, é uma vergonha. Fala que está apoiando o agronegócio com não sei quantos bilhões. Toda vez que abre o site do Banco do Brasil, está lá, apoiando o agronegócio em não sei quantos bilhões, e não sei o quê, não sei o quê. Essas são empresas públicas. É esse o conceito de público? Não, não pode ser. Não pode ser. Nós temos que rediscutir isso. Tem que ser realmente para o público, para aqueles que constroem a nossa sociedade. Nós temos que disputar a mais-valia que nós produzimos e que é apropriada pelo poder dominante. Olha que loucura. Somos nós que produzimos, eles apropriam, e nós temos depois de disputar lá em cima um pedacinho dela para vir para a educação, por exemplo. Portanto, gente, finalizando, nós, nesse momento, ainda temos que disputar os recursos públicos, que, como eu falei, é um retorno da mais-valia que eles tomam dos trabalhadores, né? Mas, mais além do que isso, nós não podemos aceitar essa sociedade no qual nós somos subproduto da mercadoria produzida, a educação é subproduto, tudo vira subproduto. Nós temos que aproveitar as contradições para pensar e repensar um projeto emancipador desse mundo capital e pensarmos uma educação que realmente interessa aos trabalhadores, venha de encontro aos seus interesses, que tenha verba para isso, porque dinheiro, logicamente, tem. Existe. Agora, a grande disputa é o que está sendo aplicado esse dinheiro, né? A educação quase sempre perde. Perde. É uma vergonha. É uma vergonha a educação que nós temos no Brasil. É uma vergonha o salário que o professor recebe. E essa é uma grande luta que nós temos. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor Antônio Júlio.